A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amigos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Esse momento aqui falando, o irmão em Cristo, pastor Juvenal de Lima. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, cada dia mais abundantemente. Graças a Deus, né, irmãos, aqui estamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que o mundo espiritual, irmãos, veja bem, o mundo espiritual é para aqueles que Deus escolhe, para aquele que Deus chama, nunca foi moleza, né, irmãos? Eu quero aqui citar concernente à vida de Noé. Veja bem, irmãos, Noé ele ficou pregando o evangelho 120 anos. Agora eu te pergunto, irmãos, aquele povo ali que via Noé pregando a palavra de Deus, falando, eles apoiavam Noé, eles creram na pregação de Noé, eles eram sensíveis por aquilo que Noé estava fazendo. Não, irmãos. Como todos nós sabemos que não. Pelo contrário, irmãos, eles zombavam de Noé. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz assim, que o ser humano carnal, ele não entende o espiritual. Irmãos, não tem como você discutir com a pessoa, irmãos, que é carnal, concernente o espiritual. Quando nós vamos pela Bíblia, nós vemos, irmãos, quando Pedro, né? Quando Pedro ele estava no processo de libertação, nós vemos muitas vezes que quando Pedro ia falar com Jesus, conversar com Jesus, ao mesmo tempo o diabo ele manifestava na boca de Pedro. Então, quando nós vemos na Bíblia, o próprio Jesus falava assim, ó, arreda-se, Satanás, sai daí, demônio. Porque Jesus, irmãos, ele não era, ele era direto, né? Porque, irmãos, o espiritual, o ser humano espiritual, irmãos, ele trabalha como? Ele trabalha no fruto do Espírito, né? O que é o fruto do Espírito, né, irmãos? É paz, é amor, longanimidade. E quando se fala, irmãos, de paz, né, a paz, por que uma pessoa, irmãos, se ele está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai querer procurar confusão? Não tem aquele dizer, irmãos, quem procura acha, né? Então pode ver, irmãos, uma pessoa que é carnal, ele se tudo tá mil maravilha, se tá bom, ele vai procurar um jeito, irmão, de arrumar guerra, de arrumar confusão. Essa é a natureza do ser humano carnal, né? Agora, quando a pessoa, irmãos, ele é um ser espiritual, então, irmãos, ele trabalha na paz, né? O que ele não quer para ele não quer para ninguém, né? Se ele vê um irmão, uma irmã, uma pessoa no problema, ele não vai jogar pedra, ele vai tentar ajudar, né? Agora, quando a pessoa, irmãos, ele é carnal, né? Como o próprio Jesus disse, ele está com o cisco no olho dele, que ele não está vendo, né? As suas decadências familiar, espiritual, enfim, em todas as áreas, né? Mas ele quer corrigir o outro, né? Ele está cego, irmãos, espiritual, mas ele quer fazer com que o outro siga o que ele está pensando, o que ele está fazendo. Então, o Jesus disse, como pode um cego guiar outro cego? Não tem como, né, irmãos? Não tem como. E eu quero aqui dizer aos irmãos e amigos que para a pessoa entender, irmãos, o mundo espiritual, ele tem que entrar, né, no mundo espiritual. Jesus disse, eu sou o caminho, né? Então, irmãos, não tem atalho, não tem atalho, irmãos. Não é religião, não é placa de igreja, não é discurso de A, de B e de C, não, é Jesus. Jesus, irmãos, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas. Tudo bem, irmãos, que existe muitos ministérios, muitas igrejas, mas, irmãos e irmãs, se o ser humano não entrar pela porta, que é o Senhor Jesus, já era,
né, irmãos? Assim como na época também de Noé, né? Qual era, irmãos, a porta de escape daquele povo? Foi a arca. Só que enquanto Noé estava construindo a arca, ele era zombado, ele era criticado, ele era, irmãos, perseguido por aquele povo ali cruel, aquele povo carnal, aquele povo irreconciliáveis. Ou você acha, meu irmão, minha irmã, que uma pessoa que não crê, uma pessoa que duvida, uma pessoa que zomba, uma pessoa, irmãos, que né, ele faz de tudo, irmão, para tentar entristecer uma mulher de Deus, um homem de Deus, até mesmo a igreja. Irmãos, essas pessoas estão cavando o buraco, né, para a sua morte, né, irmãos? Estão cavando. Porque, irmãos, se nós for ver a Bíblia, desde o começo da humanidade, aqueles que creram, tudo bem que não foi fácil, porque, irmãos, não é fácil. Quem crê em Deus, quem serve a Deus, o diabo, irmãos, e quando ele não vai, ele manda o seu secretário. A atualidade que nós vivemos, irmãos, o diabo ele bate com força. Por isso, meus irmãos e irmãs, que nós temos, nos dias que nós vivemos, nós temos que pedir muita graça de Deus, muita força de Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, se o ser humano, meus irmãos, cair na narrativa do diabo, já era. Quantas pessoas, irmãos, que cantava, pregava, mas não resistiu o ataque dos demônios. Porque, meus irmãos e irmãs, tem pessoas. Quem que o diabo, irmãos, vai usar aqui na terra para destruir ministério, destruir igreja, destruir família, né? O diabo vai usar outro ser humano, irmãos. Assim foi desde o começo do mundo. No entanto, quando o Senhor Jesus foi morto, onde toda aquela, né, irmãos, aquele ser humano gritava ali, crucifica, crucifica, e Jesus foi morto ali na cruz, irmãos, depois que Jesus morreu, a Bíblia diz que houve festa lá no inferno. Os demônios, irmãos, estavam em festa. Por quê? Porque eles tinham usado os próprios seres humanos aqui em cima para matar Jesus, para crucificar Jesus. E no nosso mundo espiritual não é diferente, irmão. Comigo hoje não é diferente. Com você, com qualquer um cristão. Então, nós temos que pedir, irmãos, na atualidade, nos dizer, muita sabedoria de Deus, muita força, muita graça, porque, meus irmãos e irmãs, os demônios, eles estão aí com seus adeptos para atacar, para destruir, porque essa é a regra do jogo do diabo, irmãos. É usar outro ser humano para matar, para roubar e para destruir. Se você ligar uma TV de noticiário agora, você vai ver lá os trabalhos dos demônios, né? Você vai ver lá, né? Você vai ver, irmãos, é morte, mais morte, mais morte, né? Então, meus irmãos e irmãs, eu sempre falo, peço muita graça para Deus, porque, irmãos, como é triste ver alguém, muitas vezes, que poderia, né, irmãos, trabalhar para Deus, ser um obreiro, né, cheio de Deus, cheio de fé, mas, irmãos e irmãs, ele prefere ser oposto. Ele prefere, irmãos, em vez de trabalhar para ajudar, para construir, ele prefere trabalhar no contrário. Então, meus irmãos e irmãs, lamentável, mas é a pura realidade, né? Jesus, meus irmãos, ele disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, meus irmãos e irmãs, o próprio Jesus disse, aquele que não entra pelo curral das ovelhas, pela porta, esse tal, ele é ladrão, ele é salteador, ele é roubador. Então, meus irmãos e irmãs, não adianta, diante de Jesus, irmãos, ou nós se humilhamos, ou nós entramos pela porta que é o Senhor Jesus, ou se não, meus irmãos e irmãs, não tem como, né, o Senhor Jesus nos aprovar. Então, meus irmãos e irmãs, quem sabe você esteja passando um momento de dificuldade, de luta, de provação, mas se você, meu irmão, minha irmã, está orando, está buscando, está fazendo a tua parte para com o Senhor Jesus, a sua vida, ela não pode estar pautada em discurso humano, porque, meus irmãos e irmãs, vamos ser sinceros, todo mundo, irmãos, querem se meter na nossa vida, não é assim? Não é assim? Todo mundo, que bom, né, irmãos? Que os conselhos das pessoas pagassem nossas contas, pagassem o gás, o alimento,
né? Mas você sabe, meu irmão, minha irmã, se Deus não te dá um dom, né, para você trabalhar, ganhar um dinheirinho, né, para você ter o teu sustento, meu irmão, minha irmã, você vai perecer a míngua, certo? Porque negócio de amor, de amor, de amor, irmãos, você só conhece quando realmente você precisa, irmão, né? Porque o fato também foi o Senhor Jesus. Um homem que curava, um homem que multiplicava os pães, um homem, irmãos, que multiplicava os alimentos, né? E quando ele mais precisou, irmãos, aquele povo punharam ele na cruz, pediram a morte dele. Assim é o ser humano aqui na terra, irmãos. O ser humano aqui na terra. Então, meus irmãos e irmãs, eu dei o sentido de Deus aqui de fazer, né, essa reflexão nesse dia e que Deus venha, meus irmãos, nos abençoar, que Deus venha abençoar a minha irmã, meu irmão, e fica firme, meu irmão, vamos ficar firme com Deus, vamos orar mais, vamos pedir para Deus nos dar graça, para nós jejuar, e que tudo aquilo, meus irmãos, que é narrativa, porque, meus irmãos e irmãs, eu quero aqui dizer para você, o diabo, ele procura os seus predadores. Quando a palavra de Deus diz que a missão do diabo é matar, roubar e destruir, irmãos, ele trabalha no psicológico humano. Como já estava falando aos irmãos, tem pessoas que quer orar, quer buscar, quer fazer, mas tem outros irmãos, tem outros que são tipo aquelas cobras, sabe? Aquelas cobras venenosas, né? Eles ficam, irmãos, buscando, né, para atacar um, atacar outros. Isso são demônios terríveis, irmãos, né? Quantas pessoas aí, irmão, destruído psicologicamente? Porque, meus irmãos e irmãs, ele desde muitas vezes até mesmo de infância, né? Esses demônios terríveis, o veneno, né, irmãos, ataca pessoas, meus irmãos e irmãs, e as pessoas estão aí, né? Graças a Deus, irmãos, que muitos sobrevivem, mas muitos não, né, irmãos? Muitos não, né? Mas em nome do Senhor Jesus, irmãos, vamos clamar pelo sangue de Jesus, para que o sangue de Jesus, irmãos, venha destruir, né, irmãos, venha banir, né, todo o veneno, né, irmãos, maligno de Satanás. Porque, meus irmãos e irmãs, eis a grande realidade, né? O diabo, irmãos, ele usa, né, aquele que cria, que ele coloca na mente as suas narrativas, né, para trazer destruição. Não foi assim com Judas? Né? Você já imaginou, meus irmãos? Judas, para ele se tornar um apóstolo, meus irmãos, não foi fácil. Não foi fácil. Você acha que foi fácil, meu irmão, minha irmã, para Judas se tornar um apóstolo ali com Jesus? Não foi, né? Ele teve que seguir ali todo o ensinamento. Por isso que eu digo, meus irmãos, é, diante de Deus, conhecimento sem obediência, sem temor, é lixo. Viu, irmãos? É lixo. Então, a pessoa pode conhecer, pode não sei o quê, mas se não tiver respeito, temor, irmãos, com a palavra de Deus, isso é lixo diante de Deus. Viu? Então, muito cuidado, meu irmão, minha irmã, né, que nós venhamos se cuidar, porque, meus irmãos, não adianta, olha bem, não adianta conhecimento, não adianta, eu sei tudo, sabe nada. Né? Quando a pessoa pensa que sabe tudo e não sabe nada, irmãos. Né? A primeira sabedoria, meus irmãos e irmãs, do homem e da mulher é quando ele é uma pessoa de oração, uma pessoa que busca andar diante de Deus. Aí sim, irmãos, é uma pessoa sábio. Agora, sabedoria que humana, irmãos, diante de Deus é lixo. O próprio salmista Davi, ele dizia, o próprio salmista Davi, ele dizia, muitos confiam em coisas terrenas, mas todavia eu continuarei confiando no Deus da minha salvação. Porque, meus irmãos e irmãs, a hora que vim, né, irmãos, os demônios, a hora que vim, irmãos, as coisas terríveis espirituais, quem tem Deus, irmãos, sobrevive. E quem não tem Deus já era, viu, irmãos? Quem tem Deus sobrevive e quem não tem Deus já era. Eu quero aqui dizer para você, meu irmão, minha irmã, o que adianta a pessoa, irmãos, morar num palácio, ter cargo, e se Deus não estiver com ele? Me diz aí. Hã?
Por isso que o próprio Deus diz, sem mim nada poderei fazer. O que é você, meu irmão, minha irmã, sem Deus? O que somos nós sem Deus? O que é a humanidade sem Deus, irmãos? Por isso que Deus diz que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, ainda que a pessoa seja incrédulo, ainda que a pessoa seja rebelde, ainda que a pessoa, irmão, seja um Tomé da vida, né? Mas se ele está com vida é porque a mão da misericórdia de Deus é estendida na vida dele. Porque, olha, irmãos, se a misericórdia ser tirado da vida de um ser humano em cima dessa terra, ele não vive aqui nem mais um segundo, viu? Nem mais um segundo. Mas se ele está vivendo, está caminhando para lá e para cá, né? Sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus. Porque a partir do momento que Deus tira a misericórdia da vida de uma pessoa, irmãos, ele não vive nem um segundo mais aqui em cima dessa terra. Então, meus irmãos e irmãs, vamos buscar, irmãos, a compreender, né, os mistérios de Deus e não ser incrédulo, não ser, né, irmãos, fruto de pessoas carnais, porque como é triste, meus irmãos, né, quando uma pessoa ele se diz conhecedor, mas quando você começa a ver a árvore, né, porque, irmãos, a árvore se conhece pelo fruto, a árvore se conhece pelo fruto, né? Por isso que a Bíblia diz que tem o fruto do Espírito e o fruto da carne. Como é triste, irmãos, quando você vê uma pessoa, eu conheço, eu sei, mas você começa a ver ele agir carnal, né? Agir carnal. Então, meus irmãos e irmãs, como já disse, o fruto do Espírito é paz e amor, longanimidade, temperança. O que é a temperança, irmão? Se eu não consigo falar algo que eu possa trazer alegria para o irmão, para a irmã, então eu tenho que ficar quieto. Se eu não posso ajudar, irmãos, eu tenho que me retirar, né? Porque ter conhecimento não é, meus irmãos e irmãs, a gente ficar afrontando todo mundo. Não, irmãos, não. Ter conhecimento é entender a parte humana, irmãos, é entender, ter respeito, né? Cada um, irmão, em cima dessa terra tem sua cruz, certo? Para carregar. E não adianta eu pegar a sua cruz e querer carregar, porque e a minha? Né? O próprio Jesus disse: cada um pega a sua cruz e siga-me. Né? Agora, não é eu querer cuidar da cruz do irmão, querer jogar pedra na cruz do irmão, querer pôr mais peso na cruz do irmão. Não. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar. Simples assim, irmãos. Simples assim, né? Agora, como eu já estava falando aqui, os irmãos concernentes, também a vida de Judas, Judas não, irmãos. O homem carnal, irmãos, ele tenta criar especulações, irmãos, em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Assim, quando o demônio entrou na vida de Judas, irmão, Judas ele era assim. Não tem aquela pessoa assim, irmão, que a lei dele não ajudar, irmãos, ele tenta criar narrativa em tudo que você está fazendo, né? Em tudo. Se você está fazendo uma casa, ele vai criar que não sei o que. Tudo, tudo, tudo. Isso é coisa maligna, irmãos. Isso é demônio, né? Por isso que chegou o momento, irmão, que voltando aqui concernente a Judas, Jesus falou: olha, aqui no nosso meio tem um demônio, né? E Judas, irmão, ele era todo, né? Todo conversador, todo espertão, né? Se você for assistir o filme de Jesus, da morte de Jesus, eu confesso aos irmãos, eu nunca tive coragem, irmão, de assistir tudo, porque meus irmãos é tão muito cruel e a realidade do ser humano. Então, meu irmão, minha irmã, que nós venhamos, né, irmãos, pedir muita misericórdia para Deus, para que nós venhamos sempre, irmãos, estar amparado pela mão de Deus aqui nesse mundo. Porque se não for a mão de Deus, irmãos, do resto, irmão, já era, certo? E ali, né, irmão, Judas cometeu toda atrocidade, né? Então, meus irmãos e irmãs, o diabo, ele é assim, ele, ele trabalha, né, irmãos, com as suas narrativas, vai criando meios, né?
Assim aconteceu na vida de, de Judas. Mas Jesus falou, aqui tem um que é diabo aqui no nosso meio. Você sabe, irmãos, como que a pessoa se torna um diabo, um demônio? É quando, meus irmãos, ele não consegue somar em nada concernente à obra de Deus. E ele trama matar as pessoas. Eu estou falando isso, irmão, que eu senti de Deus de falar isso aqui. Então, meus irmãos, vamos vigiar, vamos pedir muita misericórdia para Deus, muita sabedoria, para que nós venhamos, irmãos, se ver livre e que Deus venha conservar a nossa vida aqui nesse mundo. Porque, meus irmãos e irmãs, Judas ele foi trabalhando, até conseguir entregar ao Senhor Jesus, irmão. Se Jesus, irmão, não escapou da traição, imagine você, imagine eu, imagine nós, irmão, nesse mundo. Então, irmãos, é a mais pura realidade, irmão. Quem não quer ter compromisso, irmão, quem não quer ter compromisso no reino de Deus, meus irmãos, ele se torna um perigo, né? Se torna um perigo. Não é só no reino de Deus, irmão, em tudo quanto é coisa, né? Em tudo quanto é coisa, irmãos. A gente tem que ser dedicado, tem que ter, né? Tem que mostrar para que veio, né? O problema de Judas, irmãos, Jesus colocou ele como apóstolo, deu um título, mas ele não quis mostrar para que ele veio. Pelo contrário, ele começou a trabalhar para destruir, né? Como a Bíblia sempre mostra para nós, a regra de 3, que é matar, roubar e destruir, né? Mas nós temos também a regra de 3, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que nos blinda, que nos dá vitória sempre, em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs. Quero aqui também, né, eu já tinha até começado, mas eu quero aqui falar concernente também, né, irmãos? O que adianta você ter poder, fama, dinheiro e tudo, e se Deus não tiver com você? Como a vida de Saul. E Saul era rei, e Saul era isso, era aquilo, aquilo. Agora eu te pergunto, Deus estava com Saul? Deus estava, pelo contrário, né? A Bíblia diz que Saul, irmãos, ele ficava perturbado no palácio, ele ficava cheio de demônio, os demônios começavam a atormentar a vida de Saul, né? Ficava ali atormentando e ele tinha que chamar Davi para ir lá tocar a sua harpa para os demônios ir embora. Então veja, irmão, a situação. Irmãos, melhor a paz com Deus, melhor a presença de Deus, de verdade, sobre a nossa vida. Como Deus falou até mesmo com o apóstolo Paulo, né? A minha graça te basta. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe, que a graça de Deus, que a presença de Deus, que o Espírito Santo de Deus nunca venha, meus irmãos, afastar da minha vida, da nossa vida. E que, em nome do Senhor Jesus, irmão, tudo aquilo que é narrativa do maligno, que não é de Deus, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Certo? Que venha cair por terra em nome de Jesus. Porque, meus irmãos e irmãs, não é narrativa, meu irmão, minha irmã, que faz com que você vença. Não. É Deus. Deus dá saúde para você trabalhar, para você levantar cedo, para você correr atrás dos seus objetivos. Certo? Só que tem que ser grato a Deus. Deus, irmãos, ele não tem pressa, né? Você já imaginou, irmão, se Deus castigasse nós por tudo que a gente pensa, que a gente olha, certo? Porque, meus irmãos e irmãs, o pecado ele está posto ao nosso derredor, irmão. É inevitável, né, irmãos? O ser humano, ele não pecar, é inevitável. Por isso que a palavra de Deus diz assim que aquele que disser que não tem pecado e se tal já está pecando. Ele é um mentiroso, né? Agora, a gente tem que pedir, né, irmãos, a misericórdia de Deus, né? O único segredo, irmão, de nós vencer o pecado é nós ser uma pessoa perseverante, buscar, orar, estar na casa de Deus, fazer a nossa parte para com Deus, né? Porque não que nós sejamos santos, mas nós estamos lutando para que Deus venha nos dar graça, nos dar força e conquistar, né, irmãos, a nossa salvação. Porque a salvação ela é individual. Eu não salvo você e nem você salva eu. Naquele grande dia, no dia do juízo, no dia em que a Bíblia diz que os salvos serão lançados, serão colocados no reino de Deus para viver eternamente, e também os não salvos serão lançados, meus irmãos, no inferno com o demônio
e os seus anjos. Viu, irmãos? É a realidade, meus irmãos. É realidade. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que entrar, estar firme no reino espiritual e fugir, viu, irmão, de todo tipo de picuinha. Eu confesso aos irmãos, muitas vezes eu insisto, às vezes a gente quer trabalhar, né, irmãos, a parte humana, né, irmão? Você quer trabalhar, você quer estar no ambiente, você quer confraternizar, né? Mas você vê o perigo, né, irmãos? O perigo, porque meus irmãos e irmãs, a obra de Deus ela necessita tanto, né, irmãos, de pessoas que ora, que busca, e não, meus irmãos e irmãs, contenda, fofoca, isso, aquilo, não, irmãos, é oração. A palavra de Deus diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Né? Quando a gente se une, irmão, a gente não se une para fazer contenda, fazer fofoca, ficar ali falando, não. A gente se reuniu, vamos agradecer a Deus por esse momento, foi Deus que proporcionou, foi Deus, né? E assim que Deus quer, irmão. Agora, se é para unir, para discutir, para brigar, para fazer. Não, isso não é união, isso é roda de escarnecedores, viu, irmão? Roda de escarnecedores. Né? Então a Bíblia abomina isso aí. Leia lá Salmo 1 para você ver. Salmo 1, Deus diz, não assentei a roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores, irmão? São aqueles que entendem tudo, sabem de tudo, né? Só não sabe das coisas para escarnecer, as coisas carnais aqui da terra. Mas concernente às espirituais, eles afrontam, né, irmãos? Então, meus irmãos e irmãs, a gente tem que orar muito a Deus, para que Deus venha nos dar cada dia mais, irmãos, sensibilidade. Como é lindo, né, irmãos, quando uma pessoa, ele tem sede, né, irmãos, sede de oração, de louvor, tem sede de estar na presença de Deus. É assim que Deus quer, irmão. Agora, o oposto, né, irmãos, as obras carnais, não. As obras carnais gostam de ficar debatendo, confusão, discussão, isso é roda de escarnecedor. Então, que Deus venha, irmãos, nos abençoar cada dia mais, em nome de Jesus. Quero informar a todos os irmãos que nós estamos aí, irmãos, em grandes campanhas de oração. Hoje, estou gravando, fazendo essa gravação aqui, ó, mas logo mais, irmãos, hoje quarta-feira, logo mais da noite, nós vamos estar aí na poderosa campanha. O sangue de Jesus tem poder para desfazer com todas as obras do inimigo. Então, que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs, em nome do Senhor Jesus. E no domingo, irmãos, é a nossa poderosa campanha que tem como tema Deus devolve tudo que o inimigo tirou. Então, meu irmão, minha irmã, vamos colocar sempre Deus, irmãos. Não só colocar, mas vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus, porque Deus tem agido, Deus está agindo e Deus vai agir em o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Desde já, irmãos, eu agradeço aqui a oportunidade que Deus nos dá nesse momento para poder aí falar com os irmãos, com as irmãs. Quero agradecer, viu, irmãos, todas as pessoas que nos seguem aí através das nossas plataformas digitais. A gente teve um probleminha concernente aí a manutenção, né, do nosso aparelho, formatação, então teve conta que foi apagado, né, irmão? Agora a gente está retomando novamente, né, irmãos? Mas aquele que vê nossa conta pode voltar, se inscrever e vamos prosseguir em frente, irmãos, até a vinda de Jesus. Amém? Porque Jesus disse, viu, irmãos, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é a pessoa um ano crente e já começar a seguir aí narrativa de demônio e aí já era, né, irmão? Não, tem que ser firme. Como eu estava falando aos irmãos aí, sobre Tomé, tinha mais Tomé também, né, irmãos? Mas sobre Judas. Judas, ele era, ele era especial para Jesus, enquanto ele estava ali fazendo o que era correto. A partir do momento, irmão, que ele começou a emprestar o ouvido, o coração dele para Satanás, porque, irmão, sempre vai haver os filhos do demônio, né, irmãos? Né, ali
criando as suas narrativas, para querer tirar nós do foco, que é a presença de Deus, viu? E se você, meu irmão, minha irmã, não for uma pessoa aguerrido ali, ó, uma pessoa firme, já era, meu irmão. Já era, viu? Já era. Então, meus irmãos e irmãs, vamos ficar firmes em oração, porque Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu na minha, na sua, na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.